Olá, sejam bem-vindos a mais um compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema, como ela é, de forma simples e meditativa. Meditamos no Supremo, no Senhor Supremo, no Eterno, naquele que traz para nós conhecimentos que transcendem a matéria nesse sentido da transcendência e da forma universal de Deus, da compreensão da forma universal de Deus. E a Bhagavad Gita, como ela é, tem 18 capítulos, e esses capítulos, eles trazem a cada capítulo um tema diferente, relacionado à nossa relação com o Supremo e como a gente vai conhecê-lo de forma natural, simples, porém diversa. Então, muitas vezes, a gente não entende muitas coisas, mas a gente procura buscar essa compreensão, pois, afinal, para que estamos aqui neste mundo material? Apenas para nos divertir, Nas escrituras sagradas, nas aulas que os mestres, os professores, os gurus, eles nos dão, eles dizem e nos ensinam que a alma, ela é cheia de prazer, ela quer ter prazer. Mas o prazer que a alma quer ter não é o prazer material, e sim o prazer espiritual, o prazer transcendental, o prazer que não se foca apenas nessa parte terrena, material. Então, enquanto nós, como almas em corpos, estamos aqui neste mundo material e buscamos essa transcendência, ou seja, transcender significa eu sair da ignorância e eu ir buscar conhecimento para que eu entenda que eu não sou um corpo e que a minha alma, ela jamais vai ficar satisfeita com prazeres materiais. Por isso que nós temos tudo, nós temos muitas opulências materiais. Opulência significa coisas valiosas, Então, as opulências, elas precisam serem transformadas, sair dessa visão de opulência material, de prosperidade material, e buscar essa prosperidade espiritual, essa prosperidade que vai trazer para nós um conhecimento, acerca do absoluto, esse conhecimento que nós não temos porque nos falta esse conhecimento, não nos é ensinado aqui no Ocidente, mas quando a gente tem essa capacidade de buscar essa compreensão, Deus nos concede inteligência, O próprio Krishna, na Bhagavad Gita, ele tem um verso que ele diz: destruo com a tocha do conhecimento a ignorância nascida neste mundo material e nessa visão material que a nossa essência, ela é alma, ela é Atma, como chama-se na filosofia védica, Atma, A-T-M-A, Atma, E o Param Atma, ou seja, Param significa maior, Atma, maior alma, é a alma suprema, é a mente do Criador, é a mente suprema, e nesse processo nós temos que entender, caso queiramos transcender a ignorância material, temos que buscar esse autoconhecimento, essa autorrealização. Se realizar dentro do que é espiritual e não se realizar dentro daquilo que é apenas material. Deus nos concede as opulências materiais para que a gente desfrute. A alma, ela no fundo, na essência, a alma quer o prazer, mas a gente pensa, a gente usa a nossa mente, nosso sentido, nosso falso ego. Por que falso? Porque o verdadeiro eu é o eu superior, é a alma, em busca do eu supremo, que é o supremo, é Deus, é Krishna, é como você queira chamar. Na filosofia védica, na literatura védica, chama-se Krishna, o todo atraente. Então, a Bhagavad Gita,
a forma universal de Deus traz verso a verso, mostrando todas essas formas ilimitadas que Deus tem. E mesmo que se ficasse preenchendo esse livro todo, ainda não seria suficiente. Por quê? Porque as opulências de Deus são infinitas, né? Infinitas, e elas nunca trazem para nós um fim. Finitos somos nós com os nossos meios materiais, com as nossas ilusões materiais, com o nosso apego material, né? Então, hoje vamos ao verso 38, capítulo 11, a forma universal de Deus, aqui na Bhagavad Gita, né? Então, eu vou fazer minhas reverências, pedir permissão a Bhagavan, o Senhor Supremo, para iniciar aqui o compartilhamento da Bhagavad Gita. Om Agyana Timirandasya Gyana Janana Salakaya Kakshumilitayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, aquele é o guru dos deuses, é o próprio Deus em si. Senhor Bhagavan, o Senhor Supremo, né? E Jaya Prabhupada, salve Prabhupada, essa palavra Jaya significa salve, salve Prabhupada, que trouxe o conhecimento védico para o Ocidente e a consciência de Krishna, para que a gente possa, nós almas, possamos nos inteirar do verdadeiro conhecimento espiritual. Então, o verso 38, ele diz: eis a personalidade de Deus original, o mais antigo, o santuário definitivo deste mundo cósmico manifestado. És o conhecedor de tudo e és tudo o que é. Cognoscível, né? Ele é o objeto do conhecimento, quem? Deus. Deus é o objeto primordial, é o objeto que nós precisamos nos ligar e conhecer, né? Às vezes a gente vê aqui pessoas com milhões de títulos materiais e sem nenhum conhecimento espiritual. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento, ele é o conhecimento acerca de Deus, porque Deus é o que precisa ser conhecido e amado, porque não se ama alguém que não se conhece. És o conhecedor de tudo e és tudo o que é cognoscível, ou seja, conhecimento. És o refúgio supremo situado acima dos modos materiais, a forma ilimitada de Deus. Penetras toda essa manifestação cósmica. Então, que verso maravilhoso e belo, né? Então, a personalidade de Deus é o Deus original, ele é aquele Deus que é o santuário, que é o refúgio de todas as almas, é o refúgio cósmico, de tudo aquilo que ele manifestou na sua opulência de criação, a criação de Deus. Ele conhece tudo e todos, presente, passado e futuro, e é tudo aquilo, é todo o objeto de conhecimento que nós precisamos conhecer, porque Deus é o supremo, absoluto, está situado acima desses modos materiais, acima desses modos limitados, né? E ele é uma forma ilimitada, Deus é ilimitado, sempre tem essa forma ilimitada. E ele está manifestando em tudo e em todos, nesse cosmos, em todos os universos. Aqui tem um significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, tudo repousa na suprema personalidade de Deus. Portanto, ele é o repouso último. Nidhanan, quer dizer que tudo, até mesmo a refulgência de Brahman, repousa na suprema personalidade de Deus. Quem é Brahman? Brahman é o departamento que cria as energias materiais, ou seja, é um semideus, está além da capacidade humana, né? É um semideus. Nem é humano, nem é Deus, é um semideus. Então, Brahman cria. Então, mesmo Brahman está abaixo dessa criação infinita e ilimitada, ou seja, Brahman repousa no Supremo. Ele é o conhecedor de tudo o que acontece neste mundo. Prestem bem atenção, vou repetir. Ele é o conhecedor de tudo o que acontece neste mundo. E se o conhecimento tem alguma conclusão, Deus é a conclusão de todo o conhecimento. Então, se o conhecimento tem uma conclusão, Deus é a conclusão deste conhecimento que nós precisamos aprender, se quisermos, claro. Logo, ele é conhecido e é o cognoscível, ou seja, o conhecido. Ele é objeto do conhecimento porque é onipenetrante, porque Deus penetra em tudo e em todos, né?
porque a causa do mundo, no mundo espiritual, ele é transcendental e é também a principal personalidade do mundo transcendental. Então, Deus é todo, nesse significado de papada, ele é todo esse aspecto, esse objeto do conhecimento, objeto onipenetrante, ele é o Senhor do mundo material, do mundo espiritual e também do mundo material, porque tudo que acontece aqui, Deus sabe de tudo, porque ele é o conhecedor de tudo que acontece neste mundo. Né? E se o conhecimento tem alguma conclusão, a conclusão é Deus conhecendo tudo e todos. Então, portanto, não precisamos nos preocupar que Deus conhece tudo e a todos. Verso 39. És o ar e és o controlador supremo. Então, minha gente, olha, és o ar. Sabe esse ar que bate agora aqui, eu gravando aqui esse vídeo? O vento está entrando aqui na sala, está batendo em mim. Então, Deus está batendo em mim, porque Deus é o ar. E ele é o controlador supremo. Então, assim, para as pessoas que são extremamente controladoras, como eu era, né, e ainda sou um pouco, Deus é o controlador supremo. Então, Deus é o supremo, Krishna é o supremo controlador de tudo. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com absolutamente nada, porque a gente quer controlar tudo, mas a gente não controla nada. Essa é a verdadeira causa de todas as causas, né? És o fogo, a água e a lua. Deus é tudo isso. És Brahma, a primeira criatura viva. Deus criou Brahma, e de Brahma, ele colocou Brahma em Brahma para criar todas as energias materiais. Shiva, ele é o destruidor daquilo que não serve mais, e o Senhor Vishnu são 3 departamentos: o criador, o mantenedor e o que aniquila. E o mantenedor é o Senhor Vishnu, que mantém tudo sob seu controle. Né? Portanto, faz questão de oferecer-te 1000 vezes minhas respeitosas reverências e volto a oferecê-la mais e mais vezes. Então, precisamos oferecer reverências a Deus, porque Deus é o supremo controlador de tudo e de todos. E ele é toda essa causa que existe. Tudo que existe, a causa, o conhecedor de tudo é Deus. Como disse aqui em cima, ele é o conhecedor de tudo o que acontece neste mundo. E se o conhecimento tem alguma conclusão, Deus é a conclusão de todo conhecimento. Então, tudo que existe, Deus está a par deste conhecimento transcendental. Então, a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada, mas a gente se preocupa, eu me preocupo, você que me vê agora se preocupa, porque a gente não confia em Deus. Porque se a gente confiasse em Deus plenamente, a gente entregava na mão dele e ele é que sabe o melhor para as nossas vidas, né? Então, precisamos oferecer reverências a Deus, respeitosas reverências a Deus e respeitá-lo sempre. Por quê? Porque Deus está, estou afastando um pouquinho aqui, Deus está nesse processo de conhecimento das coisas, né? E nós precisamos entender que nós não controlamos nada porque ele é, no verso 39, no capítulo 11 da Bhagavad Gita, como ela é, ele é o controlador supremo, repitam, Deus é o controlador supremo, então eu não tenho por que me preocupar. O Senhor é aqui chamado de ar porque o ar, sendo onipenetrante, ele entra, é a mais importante representação de todos os semideuses. Todos os semideuses são todos os ministros de Deus que foram criados e delegados para que tomem conta de todos os departamentos divinos. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. Então, se aqui no mundo material tem o presidente, os ministros e por aí se vai, nessas organizações falhas aqui da Terra, no mundo espiritual, que é um mundo perfeito, com certeza tudo está funcionando em perfeita ordem. Deus também cria e cocria os semideus para delegar. São exatamente, os semideus, eles são mais ou menos 33 milhões de semideus para coordenar todos os universos. E Deus é o presidente, aquele que cria e mantém todos os universos. Então, Arjuna também trata Krishna de bisavô, porque ele é o pai de Brahma, a primeira criatura viva do universo. Então, Deus criou Brahma, a filosofia védica explica isso, a literatura védica explica isso,
Deus criou Brahma, a primeira criatura viva, e se ele criou, ele é o pai de Brahma, né? E de Brahma vieram os descendentes. Dos descendentes de Brahma vieram outros descendentes, até chegar num dos aspectos de Manu, e onde se vê o nome ser humano, que é o descendente dos Manus, que coordena toda a raça humana. Verso 40, para terminar. Ofereço minhas reverências de frente, de trás, de todos os lados. Então é assim que a gente tem que fazer. Reverenciar a Deus de todos os lados, de frente, de trás, de costa. Ó poder incomensurável, és o Senhor és o Senhor, ofereceu minhas respeitosas reverências, és o Senhor incomensurável, és o Senhor cujo poder não conhece limites, és onipenetrante e, portanto, és tudo. Então, minha gente, a gente não tem com o que se preocupar. Eu já repeti aqui 3 vezes essa palavra, preocupar. Por quê? Porque a gente se preocupa demasiadamente com coisas absolutamente que não precisa de preocupação, porque Deus está no controle de tudo, Deus está no controle até do caos que existe aqui na Terra, porque o caos é gerado por nós, e Deus ele se mantém imparcial, porque nós criamos o problema, então nós resolvemos o problema, né? Porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio de nenhuma alma, nós é que somos livres para saber, eu quero escutar esse vídeo sobre a Bhagavad Gita, não, eu não quero, isso não é importante para mim, e passa para frente. E assim Deus é respeitoso, imparcial, benevolente, misericordioso. E quando a gente procura Deus, Deus também está com a gente. Mas se a gente não procura Deus, Deus não vai ficar correndo atrás da gente, porque Deus é uma pessoa suprema, e a pessoa suprema ela tem seus ditames, seus tipos de comportamentos, só que Deus é o supremo, né? És onipenetrante e, portanto, és tudo. Então, Deus é tudo. Deus é tudo em nossas vidas, Deus é tudo na natureza, Deus é tudo no mar, tudo que Ele criou é uma beleza incomensurável. Se você tem olhos para ver, que veja com seus olhos espirituais. Se você tem ouvido, que ouça com seus ouvidos da alma. Para que essa filosofia védica da Bhagavad Gita penetre na sua alma e faça com que você, dia após dia, você possa caminhar neste caminho transcendental e sair dessa ignorância material de achar que é a terra que traz felicidade, que as coisas materiais traz felicidade, as coisas materiais traz felicidade finita. Só Deus é a felicidade infinita e ponto. Dentro desse processo a gente vai estudando e a gente vai sendo mais feliz com esse conhecimento. Então, aqui no significado de Srila Prabhupada, ele diz: devido ao êxtase amoroso que sente pelo seu amigo Krishna, Arjuna oferece suas respeitosas reverências de todos os lados. Ele aceita que Krishna é o Senhor de todas as potências, de todas as façanhas, e é muito superior a todos os grandes guerreiros reunidos no campo de batalha. Então, todo aquele que se apresenta diante de ti, mesmo que seja um semideus, é criado por ti. Ó Suprema Personalidade de Deus. Então, todo aquele que se apresenta diante de Deus, como a alma e o corpo, que somos nós, que sou eu, tudo foi criado por Deus, pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, na filosofia védica, na literatura védica. Então, reverências de todos os lados a Deus. Por que reverências de todos os lados a Deus? Porque Deus é o supremo criador, ele é o nosso Pai, ele é essa pessoa, e que a gente precisa, se quiser, claro, porque a gente tem livre-arbítrio, para escolher e não escolher, para fazer e não fazer, e aqui a gente pode ter esse caminho, né, em direção a esse conhecimento absoluto, a conhecimento acerca do absoluto, e disso gerar um gosto superior pela vida, de alma em corpo e não corpo em alma, porque não existe isso, né? Existe, todas as filosofias orientais, elas afirmam que sempre existe o espírito que precede a matéria, e esse espírito que precede a matéria é justamente a nossa alma em um corpo, para que a gente possa entender, e com esse entendimento, com essa inteligência que Deus nos dá, nós vamos caminhando passo a passo, nem que seja a passo de tartaruga, devagar e sempre, vamos tendo essa oportunidade de nos elevarmos. E a Bhagavad Gita é um excelente caminho. Tem me ajudado bastante na minha vida, tem melhorado bastante minha visão espiritual, mudado alguns preceitos meus errôneos
de vida limitada na ignorância, de agir pela paixão, de ficar doente com ansiedade, de ter depressão e por aí se vai, que são tantas doenças que existem. Então, nesse processo, nós vamos rendendo ao Supremo as nossas respeitosas reverências de todos os lados, porque o Supremo quer que a gente evolua. E sem evolução não há espiritualidade. A espiritualidade fica latente e fica lá parada, criando lodo, e a gente escorrega no próprio lodo e entra em sofrimento, em dor e em doença. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Espero que seja útil o que eu estou lendo aqui na leitura meditativa. Não estou ensinando nada, eu estou compartilhando aqui no Easy Espiritualidade, um canal co-criado por mim, pela permissão do Supremo, para servir de instrumento aqui na Terra, para expandir e melhorar um pouquinho que seja o mundo meu e o de vocês. Com gratidão, eu encerro mais um dia.